Aleluia. Capítulo 18, versículo 21. Amém? Amém. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Podeis assentar. Amém. Grande é o temor que eu sinto nesta noite. Amém. Amém? Elias, o profeta que subiu, que foi arrebatado aos ares, numa carruagem, no redemoinho, que entrou e foi para os altos céus, numa carruagem de fogo. Elias, o homem, o profeta, que através de seus lábios declarou que durante algum tempo não haveria chuva, e verdadeiramente não choveu. E nós vemos aqui Elias entrando na história do povo de Israel, no capítulo 17, quando Elias chega para o rei Acabe, que até então muitos reis haviam passado por Israel, pelas nações divididas de Israel, porque até então tudo já estava separado, dividido, cada nação por si. E nós vemos Elias, o profeta, chegando aqui no capítulo 17, com grande autoridade, dizendo para Acabe, que seria até então um rei, eu acredito que um dos piores, porque se uniu com Jezabel. E Elias chegando até Acabe, profetizando, dizendo, aqui no 17, então Elias, o tisbita, ele entra nessa história, e diz assim, o tisbita, dos moradores de Gileade, e disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que autoridade foi essa que Deus deu para Elias? Quando muitas vezes nós temos medo de na nossa casa abrir a nossa porta do nosso armário e profetizar alimento, quando o irmão disse com propriedade que ele tinha que arcar uma situação até tal dia, e ele temeu, e nós não somos diferentes, nós também tememos, mas se coloca agora, porque Elias era homem, era ser humano como nós. Se nós formos olhar a história de Elias, nós vamos ver que ele teve medo, que ele chorou, que ele quis desistir, que ele quis não mais fazer a obra do Senhor. E nós não somos diferentes de Elias. Mas quantas vezes na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, por onde nós andamos, eu que sou uma dona de casa, dentro da minha casa, muitas vezes meu esposo me liga e fala: estou com uma situação assim, ora, intercede, às vezes a gente se coloca e fala: Senhor, será que eu devo? Será que vai? Será que eu acredito? Mas ele, essa autoridade, ele declarou. Irmãos, se coloque na situação de Elias. Hoje conversava com uma irmã, ela falava assim: eu não acredito em previsão do tempo, acredito no que Deus diz. A gente vê ali no decorrer da semana, olha, chuva na quarta, não sei o que, e a gente fala: será? Agora se coloque na posição de Elias, declarando que sobre a palavra dele não choveria. Aleluias! E quantas vezes nós, com situações em nossas mãos, e o Senhor nos passa uma procuração, irmão. Essa é a verdade. Para nós declararmos a vitória, para nós declararmos uma bênção na nossa vida, e nós ficamos com medo. Mas ele ali declarou: não haverá chuva durante alguns anos. E todos nós conhecemos a história. Verdadeiramente não choveu, houve uma grande estiagem, houve uma grande seca, as pessoas passaram fome. O rei passou também por provações, o rei Acabe, porque quando a luta chega, a luta não escolhe, a luta vem para todos. Não há diante de Deus melhor ou menor. Quando a luta vem mesmo. O que acontece de diferencial nas nossas vidas é o sustentar do Senhor. Amém. É isso que é o diferencial na nossa vida, é ser
pelo sangue de Jesus, ela vem na mesma proporção, igreja. Ela vem com o mesmo peso. A diferença é que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele nos sustenta. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos conforta. Talvez você veja alguém passando por uma situação na qual você está passando e você fala, meu Deus, a reação dessa pessoa é diferente da minha. Por quê, Senhor? Pelo Espírito Santo de Deus. Talvez a pessoa lá do lado de fora ela tenha olhado, ela tenha visto a mesma situação e ela não consegue entender por quê. Por que parece que em mim vem tão mais forte? É pelo Espírito Santo de Deus que nos abençoa. Só esse que é o nosso diferencial. É verdade. Do povo no mundo secular. É só esse o diferencial. Aleluias. E assim foi, Elias ficou lá durante um tempo. E tem toda essa parte, a história de Elias é bastante conhecida, né? Quando Deus o autorizou que saísse de lá e o ribeiro secou. Né? Talvez ele não quisesse mais sair dessa zona de conforto, porque é gostoso ficar acolhido, né? Debaixo da provisão de Deus. Ou talvez não, talvez ele já estivesse até incomodado, porque tem gente que se incomoda, irmão. Olha, analisa comigo. Você pode ser abençoado e você também pode ser o abençoador. Verdade. São duas posições. Aleluia. Talvez eu não estava lá, mas o Espírito Santo de Deus me faz pensar assim. Talvez Elias também já estivesse lá assim, Senhor, eu já estou cheio, já estou bem abastado. Eu preciso dividir um pouco, eu preciso fazer milagres, eu preciso fazer milagres em teu nome, eu preciso fazer algo, eu preciso dividir. Porque existem momentos em nossa vida que nós somos abençoados, vivemos dessa provisão, como o pastor falou há pouco tempo, algumas semanas atrás, que há uma irmã nessa igreja abençoadora. Existe abençoadores na terra e existem os abençoados. Todos nós, quando passamos por situações difíceis, somos abençoados por Deus. Mas existe a hora de deixar de ser somente abençoado para ser abençoador. Porque é muito confortável, é muito cômodo mamar, né, como nós dizemos, nessa bênção. É gostoso demais, é muito bom. Então, chegou esse momento que ele precisou sair. Foi necessário que ele saísse. E assim o ribeiro secou. E nós conhecemos um pouco da trajetória de Elias, que nesse meio tempo Deus poderia ter mandado ele para Israel, mas o mandou para Sarepta. E lá na frente, Jesus cita essa situação, né? Quando ele diz assim, vocês talvez estejam pensando, médico, cure-se a si mesmo. Mas eu quero dizer que o profeta, ele não é honrado, Jesus disse, na terra em que ele nasceu. Então, Deus poderia ter mandado Elias lá de uma vez, mas o mandou para Sarepta. Havia quantas viúvas, talvez, em Israel? Muitas viúvas. Mas Deus olhou para uma e falou, vai para lá. E nós conhecemos essa história. Do azeite, do bolo, da última porção. Mas, em especial, nesta noite, eu quero atentar à igreja daquilo que Deus me chamou a atenção no capítulo 18 de 1 Reis. Amém? Amém. E sucedendo tudo isso, né, ele estava lá, o ribeiro secou, ele ficou um tempo lá em Sarepta, mas chegou a hora, diz aqui no 18. E sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva à terra. Amém? Amém. Então diz que, né, Elias saiu, já em encontro